Eduardo Moreira era um homem forjado no fogo do sucesso. Como CEO da Moreira Empreendimentos, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, ele comandava impérios digitais com a precisão de um cirurgião. Alto, com olhos castanhos penetrantes e uma barba bem aparada que lhe dava um ar de autoridade inabalável. Eduardo havia construído sua vida sobre pilares de determinação e lealdade familiar. Nascido em uma família humilde de São Paulo, ele e sua irmã mais nova, Isabela Moreira, haviam enfrentado a pobreza juntos. Isabela, com seus cabelos negros ondulados e um sorriso que iluminava quartos inteiros, era o coração da família. Aos 28 anos, ela era uma artista talentosa, pintando quadros que capturavam a essência da alma brasileira. Vibrante, mas marcada por cicatrizes invisíveis. Isabela havia se casado com Ricardo Alves há 5 anos. Ricardo, um advogado charmoso de olhos verdes e maneiras suaves, parecia o parceiro perfeito no início. Ele a cortejava com flores e promessas de uma vida estável. Mas por trás da fachada, Ricardo era um homem possessivo, cujas inseguranças se manifestavam em acessos de raiva. Eduardo nunca gostara dele completamente, mas respeitava a escolha da irmã. O que Eduardo não sabia era que Ricardo havia arrastado Isabela para um abismo de dor, abusando dela fisicamente e emocionalmente, isolando-a do mundo. Pior ainda, Ricardo tinha um cúmplice involuntário, ou talvez voluntário. Nessa trama sombria, Felipe Santos, o amante secreto de Isabela, Felipe, um músico boêmio de Rio de Janeiro, com cabelos cacheados e um violão sempre a tiracolo, entrara na vida dela como uma brisa fresca. Ele prometia liberdade, paixão e escape da prisão que era seu casamento, mas Felipe, em sua ganância e egoísmo, explorava a vulnerabilidade de Isabela, manipulando-a para encontros clandestinos que a deixavam ainda mais quebrada. Juntos, marido e amante, formavam uma teia de abuso que sugava a vida de Isabela, dia após dia. Tudo mudou em uma noite chuvosa de outono em São Paulo. Eduardo, voltando de uma viagem de negócios antecipada, decidiu surpreender a irmã com uma visita inesperada. Ele dirigiu seu carro luxuoso até a casa dela nos Jardins, um bairro elegante, onde as luzes das mansões contrastavam com a escuridão da tempestade. Ao chegar, notou algo estranho. A porta da frente estava entreaberta e vozes elevadas ecoavam do interior. Com o coração acelerado, Eduardo empurrou a porta silenciosamente. O que viu o congelou no lugar. No quarto principal, iluminado por uma lâmpada fraca, Isabela estava encolhida no chão, com hematomas frescos no rosto e braços. Ricardo, com os punhos cerrados, gritava insultos, enquanto Felipe, seminu na cama, ria com desdém, como se aquilo fosse um jogo. Você merece isso, sua traidora, rosnava Ricardo, chutando-a levemente no estômago. Felipe acrescentava, ela gosta, não é, amor? É o preço da nossa diversão. Isabela ergueu os olhos cheios de lágrimas e viu o irmão na porta. Edu, por favor, sussurrou ela, a voz quebrada como vidro estilhaçado. A fúria de Eduardo explodiu como um vulcão. Ele avançou como um leão, derrubando Ricardo com um soco preciso no queixo. Felipe tentou fugir, mas Eduardo o agarrou pela camisa, arremessando-o contra a parede. Vocês dois, o que fizeram com ela? Rugiu ele, a voz ecoando como um trovão. Isabela, tremendo, rastejou para longe, mas Eduardo ergueu gentilmente, envolvendo-a em seus braços. Tá tudo bem agora, mana? Eu tô aqui. A polícia chegou minutos depois, chamada por vizinhos alertados pelos gritos. Ricardo e Felipe foram algemados e levados, mas Eduardo sabia que a justiça formal era lenta e insuficiente. Aqueles homens haviam destruído a alma de sua irmã. Abusos repetidos, manipulações emocionais, violência física que deixara marcas não só no corpo, mas no espírito de Isabela. Nos dias seguintes, enquanto Isabela se recuperava em um hospital particular custeado por ele, Eduardo jurou vingança. Não uma vingança sangrenta, mas uma que os faria pagar de forma permanente, usando o poder que ele havia acumulado. Primeiro, Eduardo usou suas conexões. Como CEO influente, ele contatou advogados de elite e investidores privados. Descobriu que Ricardo tinha um histórico de abusos em relacionamentos anteriores, encoberto por subornos, e que Felipe era um golpista que seduzia mulheres vulneráveis para extorquir dinheiro. Eduardo compilou dossiês detalhados, fotos de hematomas, gravações de conversas, testemunhas que Isabela nunca soubera que existiam. Mas ele não parou aí. Exigiu que eles pagassem
literal e figurativamente. Em uma reunião secreta em seu escritório, no topo de um arranha-céu com vista para a Avenida Paulista, Eduardo confrontou os dois, agora em liberdade condicional graças a fianças altas. Vocês acham que podem destruir minha irmã e sair impunes? Disse ele, a voz fria como aço. Paguem com tudo que têm. Ricardo, suando frio, ofereceu dinheiro, uma quantia ridícula de 100 mil reais. Eduardo riu. Não é o suficiente. Vocês vão perder tudo. Usando sua rede, Eduardo expôs Ricardo publicamente, vazou provas para a imprensa, destruindo sua carreira de advogado. Clientes fugiram, o escritório faliu, e Ricardo acabou em uma cela por violação de condicional, enfrentando anos de prisão por agressão agravada. Felipe, o músico charmoso, sofreu ainda mais. Eduardo comprou os direitos de suas músicas através de uma empresa fantasma e processou-o por plágio inventado, mas com provas forjadas o suficiente para arruinar sua reputação. Felipe perdeu shows, contratos e, por fim, sua liberdade quando provas de extorsão contra outras mulheres vieram à tona. Ele acabou mendigando nas ruas do Rio, sombra do homem que fora. Enquanto isso, Isabela começou a se curar. Eduardo a levou para uma fazenda no interior de Minas Gerais, onde há ar puro. E as montanhas verdes a ajudaram a reconectar com sua arte. Ela pintou quadros de renascimento, mulheres emergindo de sombras, fortes e resilientes. Obrigada, irmão, disse ela uma noite sob as estrelas. Você me salvou. Mas a vingança tinha um preço. Eduardo, outrora focado apenas em negócios, agora via o mundo com olhos mais sombrios. Ele fundou uma fundação para vítimas de abuso doméstico, batizada de Asas de Isabela, ajudando milhares de mulheres a escaparem de ciclos de violência. Através dela, ele canalizava sua raiva em algo positivo, transformando dor em poder. Anos depois, em uma gala beneficente no Copacabana Palace, Isabela subiu ao palco. Seus olhos brilhavam com uma força recém-descoberta. Meu irmão me ensinou que justiça não é só punição, mas restauração, disse ela ao público. Eduardo, na plateia, sentiu um aperto no peito. Orgulho misturado ao arrependimento por não ter agido antes. Ricardo e Felipe, eles pagaram caro. Ricardo, liberto da prisão, vivia em uma favela, trabalhando como carregador, assombrado por pesadelos. Felipe, exilado em uma cidade pequena, tocava violão para turistas por trocados, sua voz rouca de arrependimento tardio. A história de Eduardo e Isabela se tornou lenda nos círculos de São Paulo, um lembrete de que o amor fraternal pode mover montanhas, e que aqueles que abusam dos inocentes sempre inevitavelmente pagam um preço. No final, não era só sobre vingança, era sobre cura, sobre erguer-se das cinzas mais forte do que nunca.